Você já se perguntou como era o mundo antes do grande dilúvio bíblico? De mistérios antigos a sociedades perdidas, o período antediluviano é uma era envolta em mitos e lendas. Vamos explorar como era a vida naquela época e o que a Bíblia nos conta sobre esse fascinante período da história humana. O período antediluviano, mencionado na Bíblia, refere-se ao tempo anterior ao dilúvio de Noé. Esta era mítica e antiga é descrita principalmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis e tem fascinado estudiosos, teólogos e curiosos ao longo dos séculos. Caracterizado por longas vidas, gigantes na terra e uma conexão direta dos humanos com o divino, o mundo pré-diluviano é retratado como um tempo de grandes realizações, mas também de crescente corrupção. Com uma atmosfera repleta de mistérios, muitos se perguntam qual era o real cenário desse mundo perdido. Como era a vida antes do dilúvio? Quais lições podemos tirar das histórias dessa época? Vamos mergulhar nos detalhes e tentar desvendar os segredos deste período enigmático. No mundo antediluviano, a Bíblia relata que os seres humanos viviam por centenas de anos. Figuras como Matusalém, que viveu 969 anos, representam essa longevidade extraordinária. Essa era de longevidade permitia um acúmulo de conhecimento e experiência sem precedentes, mas também levantava questões sobre a moralidade e a conduta humana. As descrições sugerem uma civilização avançada, onde a proximidade com o divino era mais direta. Imagine viver em um mundo onde as pessoas experimentavam séculos de história em primeira mão. Como você acha que isso afetaria a sociedade atual? Além disso, o mundo era habitado por gigantes, conhecidos como os Nefilim, criando um cenário de intriga e grandiosidade. Mas por que essas criaturas existiam? E qual era seu papel no crescente caos que antecedeu o dilúvio? A Bíblia oferece algumas respostas, ricas em simbolismo e ensinamentos espirituais. Você já se perguntou como seria testemunhar séculos de mudanças e eventos históricos? Que sabedoria você acha que essas pessoas acumulavam? À medida que mergulhamos mais profundamente no mundo antediluviano, percebemos que, apesar das vidas longas e possivelmente de uma civilização avançada, havia uma crescente corrupção entre a humanidade. A Bíblia descreve esse período como uma era de declínio moral, onde as más ações e a maldade se tornaram predominantes. Esse comportamento corrupto estava em constante contraste com o propósito original da criação, segundo as Escrituras, que era de harmonia e adoração a Deus. Os textos sugerem que a violência se espalhou pela terra e que as pessoas se desviaram dos caminhos justos que lhes foram ensinados. A interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resultou em uma geração de Nefilim, que simbolizam o pico de rebelião e desordem. Mas o que levou a essa decadência moral? Seria o orgulho, a ambição desmedida ou a falta de conexão com valores espirituais? Essa era uma era onde o excesso e a falta de limites morais precederam um evento cataclísmico que mudaria o curso da história humana. Imagine viver em uma época em que a moralidade está em rápida decadência, onde os valores tradicionais são desafiados e substituídos por um desejo incontrolável por poder e domínio. Como você reagiria em um mundo assim? Seria possível encontrar esperança e redenção em meio ao caos? Será que somos capazes de aprender com os erros do passado para evitar cair nos mesmos padrões de decadência moral? Com a corrupção humana atingindo níveis insustentáveis, a Bíblia nos conta que Deus decidiu purificar a terra através de um dilúvio. Nesse contexto, surge a figura de Noé, um homem justo e íntegro em sua geração. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e foi escolhido para uma missão monumental: construir uma arca
que preservaria a vida durante o dilúvio iminente. A construção da arca é um dos empreendimentos mais audaciosos narrados nas Escrituras. Imagine o desafio de construir uma gigantesca embarcação em um mundo que nunca havia visto chuva torrencial, quanto mais uma inundação global. A fé de Noé é um testemunho de sua obediência e de sua confiança inabalável nos planos divinos. Ele trabalhou durante décadas, seguindo meticulosamente as instruções dadas por Deus, enfrentando possivelmente o escárnio e a incredulidade de seus contemporâneos. A arca não era apenas uma estrutura física, simbolizava a esperança e a possibilidade de um novo começo para toda a criação. Noé não estava apenas salvando sua própria família, mas também preservando as sementes da biodiversidade da terra. Cada espécie animal foi chamada a entrar na arca, representando a continuidade da vida após o dilúvio. Noé nos ensina sobre resiliência e fé em face de desafios monumentais. Em um mundo que pode ser cético e descrente, sua história nos inspira a manter nossa crença e esperança vivas, mesmo quando as circunstâncias parecem ser contra nós. Você teria a coragem e a fé de Noé para construir algo tão grandioso baseado apenas em sua crença? Como você reagiria se estivesse no lugar dele? Quando Noé terminou a construção da arca, chegou o momento que mudaria o mundo para sempre. A Bíblia descreve que as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo romperam, desencadeando uma inundação que cobriu toda a terra. Chovia incessantemente por 40 dias e 40 noites, submergindo montanhas e eliminando toda a vida fora da arca. Imagine o som das águas rugindo e o cenário apocalíptico que se desenrolava ao redor. Dentro da arca, Noé, sua família e todas as criaturas estavam resguardadas. Durante esse tempo, a arca não apenas flutuava sobre as águas, mas era também um símbolo de proteção divina. O confinamento na arca durou mais de um ano, o que demandava uma enorme paciência e fé, além de habilidades práticas para manter a harmonia entre os homens e os animais. Depois que as águas começaram a diminuir, a arca finalmente pousou sobre as montanhas de Ararat. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifícios de gratidão a Deus, marcando o início de uma nova era para a humanidade. Deus, em resposta, fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocando o arco-íris como símbolo dessa promessa. Essa história de destruição e renovação nos faz refletir sobre a capacidade de recomeçar e a importância de seguir princípios morais e espirituais. Em muitas tradições, o dilúvio representa a purificação e a chance de renascer com propósitos renovados. Como você encararia a tarefa de reconstruir o mundo? Que lições do passado você levaria para essa nova oportunidade? A narrativa do dilúvio não é apenas uma história de destruição, mas também de renovação e esperança. Em cada aspecto da história, desde a corrupção que levou ao juízo até a promessa de Deus após o dilúvio, há lições profundas que podem ser aplicadas até hoje. Noé é frequentemente lembrado por sua obediência inabalável e fé em Deus. Ele seguiu as instruções divinas, apesar de viver em um ambiente de descrença e corrupção. Sua história nos inspira a confiar no que acreditamos ser certo, mesmo quando enfrentamos oposição e dúvida. Em nossa vida cotidiana, somos frequentemente desafiados a manter nossa fé e valores em meio a pressões externas. O dilúvio é um símbolo poderoso de purificação. Assim como a terra foi renovada pelas águas, nós também podemos passar por processos de renovação em nossas vidas. Isso pode incluir deixar para trás hábitos nocivos, renovar nossa mente e coração e buscar um novo começo em situações difíceis.
A ideia de que podemos começar de novo, com uma folha em branco, é uma mensagem de esperança e possibilidade de transformação. Após o dilúvio, a aliança estabelecida por Deus com Noé é um lembrete da misericórdia e fidelidade divinas. O arco-íris, como sinal dessa aliança, simboliza a promessa de que a destruição total nunca mais ocorrerá dessa forma. Ele nos lembra que, apesar dos desafios e das dificuldades, sempre há esperança e a chance de um novo começo. Isso nos convida a confiar que há um propósito maior em meio às adversidades que enfrentamos. Que áreas de sua vida você sente que podem ser renovadas ou purificadas? O que o inspira a manter sua fé e esperança em tempos turbulentos? Com o fim do dilúvio, o cenário estava preparado para uma nova fase na história da humanidade. Noé e sua família saíram da arca para um mundo limpo, mas desconhecido e cheio de possibilidades. Este momento simboliza a reestruturação da sociedade e a oportunidade de construir um mundo melhor, guiado pelas lições do passado. Deus abençoou Noé e seus filhos, instruindo-os a serem frutíferos e a multiplicarem-se, repovoando a terra. Esta tarefa monumental marca o início de uma nova era para a humanidade, com a chance de começar de novo, evitando os erros que levaram à destruição anterior. O repovoamento simboliza a esperança de um futuro diferente, onde a justiça e a retidão possam prevalecer. O papel de Noé como patriarca e modelo de fé tem um impacto duradouro. Sua história é uma lembrança constante da importância de viver de acordo com nossos princípios, mesmo diante de adversidades. O legado de Noé é tanto um exemplo pessoal quanto uma história coletiva de renovação e compromisso com valores eternos. A partir dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, surgem as diversas nações do mundo. Esta diversidade é um testemunho da riqueza da criação e da capacidade humana de se adaptar e florescer em diferentes contextos culturais e geográficos. A dispersão das nações também nos lembra da necessidade de coexistência pacífica e do respeito às diferenças. A história do pós-dilúvio e do legado de Noé convida-nos a refletir sobre as bases que estamos lançando hoje para as gerações futuras. Como podemos aprender com o passado para criar um futuro mais harmonioso e justo? De que forma você contribui para um mundo melhor? Que legado deseja deixar para as próximas gerações? Após o dilúvio, a Terra viu o surgimento de novas civilizações que se espalharam a partir dos descendentes de Noé. Este período é crucial na narrativa bíblica, pois marca o início da diversidade humana e cultural que conhecemos hoje. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, deram origem a diferentes grupos que se espalharam por várias regiões. Sem é geralmente associado às nações semitas, incluindo hebreus, árabes e outros povos do Oriente Médio. Cã é ligado às civilizações africanas e algumas do Oriente Médio, enquanto Jafé é considerado o ancestral das populações europeias e asiáticas. A dispersão dessas nações simboliza a expansão da humanidade e o desenvolvimento de diferentes culturas, línguas e tradições. Isso ressalta a rica tapeçaria da diversidade humana, que, embora se originando de um ponto comum, se desenvolve em um espectro amplo e variado. Um dos eventos mais significativos nesse período é a construção da Torre de Babel. Os descendentes dos sobreviventes do dilúvio tentaram construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus, buscando fazer um nome para si e evitar a dispersão pela terra. No entanto, Deus confundiu suas línguas, resultando em uma incapacidade de se comunicar e forçando-os a se espalharem. Este evento é interpretado como uma lição sobre orgulho e unidade. A confusão de línguas e a subsequente dispersão
criaram as bases para a diversidade linguística e cultural global. Nos ensina sobre a importância de respeitar os limites de nossa ambição e reconhecer que a verdadeira união deve ser baseada em respeito mútuo e colaboração, não em grandiosidade. A história da Torre de Babel e a dispersão das nações nos convidam a refletir sobre a importância da comunicação e entendimento entre diferentes culturas. Em um mundo cada vez mais globalizado, essa narrativa antiga nos lembra da importância da cooperação e da humildade. Você já experimentou um momento em que a comunicação falhou devido a diferenças culturais ou linguísticas? Como podemos promover melhor entendimento e cooperação entre culturas diversas? Com o desenvolvimento das civilizações pós-diluvianas, as linhagens de Sem, Cam e Jafé desempenham papéis fundamentais na narrativa bíblica e na formação das sociedades antigas. Cada uma dessas linhas genealógicas contribui de maneira única para a história da humanidade, influenciando até mesmo os contextos históricos e culturais que conhecemos. Sem, o filho mais velho de Noé, é visto como o ancestral das nações semitas. Entre seus descendentes, encontramos Abraão, um dos personagens mais significativos na tradição bíblica e um pilar na linhagem que leva ao povo hebreu. Esta linhagem é notável por carregar a promessa de Deus, destacando-se por um compromisso com a fé e a conexão direta com o desenvolvimento da religião judaica. O legado de Sem representa a continuidade da aliança de Deus com a humanidade, enfatizando a importância de manter os princípios espirituais e morais que foram transmitidos através das gerações. Cam é tradicionalmente associado a várias nações africanas e do Oriente Médio. Seus descendentes, incluindo Canaã, Mizraim, Egito e Cush, estão ligados a civilizações antigas influentes como os egípcios e os cananeus. A linhagem de Cam é marcada por uma história rica e complexa, com muitos altos e baixos, incluindo conflitos e conquistas culturais. Essa diversidade ressalta a contribuição significativa de Cam para a tapeçaria cultural do mundo antigo, apesar dos desafios e das maldições narrativas bíblicas associadas a partes dessa linhagem, como a terra de Canaã. Jafé é considerado o antepassado das populações europeias e asiáticas. Suas descendências espalharam-se amplamente, influenciando muitas culturas e civilizações ao longo dos tempos, incluindo os gregos, citas e medos. A linhagem de Jafé simboliza expansão e adaptação, refletindo uma tendência contínua de exploração e desenvolvimento. O papel de Jafé na narrativa bíblica sugere um futuro de habitação e influência entre as tendas de Sem, simbolizando a interconexão entre as nações e o compartilhamento de conhecimento e cultura. Cada uma dessas linhagens possui significados profundos e contribuições que moldam não apenas a história bíblica, mas também a evolução das sociedades humanas. Elas ilustram a complexidade das relações humanas e o impacto duradouro das origens compartilhadas. Como você vê a influência das nossas origens ancestrais nos desafios e oportunidades do mundo moderno? Como podemos aprender com essas histórias antigas para construir um futuro mais unido? As histórias e linhagens que emergem do período pós-diluviano continuam a oferecer lições profundas e pertinentes para o mundo de hoje. Ao refletirmos sobre as civilizações antigas e suas trajetórias, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre o comportamento humano, a sociedade e o nosso futuro coletivo. A história da dispersão das nações após a Torre de Babel nos ensina sobre a beleza e o desafio da diversidade. Em um mundo globalizado, essa narrativa nos convida a abraçar diferentes culturas e perspectivas, promovendo um ambiente de respeito e colaboração.
Para isso, é essencial que busquemos ativamente um entendimento mútuo e empatia, superando barreiras linguísticas e culturais. O período antediluviano foi marcado por um grande declínio moral que resultou em destruição, servindo como um alerta sobre a importância de cultivar valores éticos e espirituais. Essas histórias nos lembram de que, independentemente de nossas realizações tecnológicas e científicas, a integridade moral permanece crucial para a sobrevivência e progresso da sociedade. Como podemos garantir que o avanço seja acompanhado por responsabilidade ética? A história de Noé e sua família é um poderoso testemunho da resistência humana e da capacidade de recomeçar. Após o dilúvio, o desafio de reconstruir o mundo foi enfrentado com esperança e determinação. Isso nos ensina que, mesmo diante de adversidades significativas, há sempre uma oportunidade de renovação e crescimento. Como você pode aplicar essa resiliência em sua vida pessoal e profissional? As linhagens de Sem, Cã e Jafé são um lembrete da herança compartilhada da humanidade. Elas nos incentivam a explorar nossas raízes e entender como nossos ancestrais moldaram o mundo atual. Essa compreensão pode nos ajudar a valorizar nossas próprias identidades culturais, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa interconexão global. De que maneiras podemos honrar nosso legado ancestral enquanto trabalhamos para um futuro mais harmonioso? Considerando as lições dessas histórias antigas, que passos você acha que podemos dar hoje para garantir um futuro melhor e mais unido para as próximas gerações? Chegamos ao final de nossa jornada pelo fascinante mundo antediluviano e as histórias subsequentes que moldaram a história humana. Neste trecho conclusivo, vamos sintetizar as lições aprendidas e refletir sobre como podemos aplicar essas histórias antigas em nosso contexto contemporâneo. As narrativas antediluvianas destacam a interconexão entre a humanidade, o divino e a natureza. Essa relação foi rompida pela corrupção moral, mas também restaurada através de atos de fé e obediência, como exemplificado por Noé. Em nosso mundo atual, marcado por desafios ambientais e crises espirituais, esses relatos nos lembram da importância de respeitarmos e protegermos nosso planeta enquanto buscamos uma conexão mais profunda com princípios espirituais. A fé de Noé e sua determinação em seguir as instruções divinas, mesmo diante do desconhecido, são uma inspiração duradoura. Elas nos ensinam que a fé e a esperança são ferramentas poderosas para enfrentar adversidades e incertezas. Como podemos cultivar essas qualidades em nossa vida diária? Talvez a resposta resida em buscar significado em nossas ações e acreditar no potencial de um futuro melhor. As histórias do dilúvio e a reconstrução subsequente enfatizam a responsabilidade coletiva da humanidade em cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Elas nos desafiam a considerar as consequências de nossas ações e a importância de trabalhar juntos para resolver problemas globais. Que ações podemos tomar hoje, como indivíduos e como sociedade, para garantir que nosso legado seja de cuidado e cooperação em vez de destruição? O legado das antigas civilizações serve como uma fonte rica de inspiração para as gerações futuras. Ao aprender com o passado, podemos guiar nossos passos em direção a um futuro mais harmonioso e próspero. Que tipo de legado você deseja deixar? Como podemos inspirar as próximas gerações a valorizar tanto a sabedoria ancestral quanto a inovação? Ao refletir sobre essas histórias antigas, que passos você está inspirado a dar para contribuir para um mundo mais justo e sustentável? Como essas lições podem impactar sua jornada pessoal? Se você gostou dessa exploração profunda do mundo antediluviano e suas implicações, não se esqueça de se inscrever no canal,
para mais conteúdos fascinantes como este. Deixe nos comentários suas reflexões sobre o que essas histórias significam para você e compartilhe como elas podem influenciar nossas vidas hoje. Sua participação é essencial para continuarmos essa jornada de aprendizado e descoberta juntos. Que possamos aprender com a história antes do dilúvio e refletir sobre nossas escolhas nos dias atuais. Obrigado por assistir.